a apresentação é a dimensão sociocultural do desenvolvimento sustentável. É o capítulo conceitos básicos, alcance e critérios para sua avaliação. O capítulo é de um trabalho de um livro que o tema é Câmbio Climático e Desenvolvimento Sustentável, bases conceptuais para a educação em Cuba. Mas os conceitos um trabalho disponibilizado na Unesco. Os conceitos podem ser adotados em várias partes do mundo. E o capítulo está em espanhol e por este motivo eu penso que é interessante e para esse conceito. Os objetivos do capítulo é exponer a origem do conceito de desenvolvimento sustentável. Armando, tem uma interferência na sua fala, um corte, não sei se será da sua internet, tá cortado a fala. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. O objetivo do capítulo é exponer a origem do conceito de desenvolvimento sustentável, seus principais rasgos e as bases em las quais se sustenta. Iris, eu penso que é melhor cerrar seu microfone, fechar. Ya, sí. Tá. Ok, graças. E são apresentados alguns dos critérios e indicadores que são mais utilizados para avaliação da sustentabilidade. O tema de sustentabilidade agora é muito discutido no mundo das políticas de meio ambiente, políticas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, e também em las empresas. É muito comum as empresas, por exemplo, carbono zero, cadenas curtas para diminuir os problemas ambientais dos combustíveis. E é um tema muito discutido nas Nações Unidas, por exemplo, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E lá vamos pensar com a origem do término e rasgos principais. Então, a preocupação crescente existente na comunidade internacional nas últimas décadas do século XX, ao considerar um vínculo existente em desenvolvimento econômico, social e seus efeitos mais ou menos imediatos sobre o meio natural. Muitas vezes, em mundo das empresas, é mais comum as pessoas falam desenvolvimento sustentável como largo prazo, como a empresa tem um largo prazo de vida. Mas acá, desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que se hace preocupações com desenvolvimento econômico, com ganhos econômicos, dinheiro para as empresas, para as pessoas, para os agricultores, social, muitas vezes se habla de buenas condições de trabalho. Muitas vezes você tem desenvolvimento econômico, mas não tem buenas condições de trabalho. Por exemplo, buenos salários, buenos ganhos, né? E
os efeitos, né, em meio ambiente. Muitas vezes tem uma indústria, mas lá a indústria tem liberação de muitos gases em meio ambiente, muitos resíduos, né? E há problemas com a comunidade local. Então, a preocupação do conceito é a trípode entre econômico, social e ambiental ou meio ambiente. Então, uma valoração sobre suas consequências futuras, incluída dentro delas a capacidade de supervivência da espécie humana. Você tem riscos e tem a preocupação com a espécie humana, das condições das futuras pessoas, né, em o planeta Terra, em um lugar. Esta é as principais preocupações, né, do desenvolvimento sustentável. Em pese no marco das Nações Unidas, com a criação por este organismo em ano de 1983, da Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, integrada por um grupo de personalidades do âmbito científico, político e social, representativo dos diversos interesses existentes em la comunidade internacional. E para dirigir essa comissão foi designada a senhora Brundtland. Muitas vezes se habla de desenvolvimento sustentável. A principal referência é o informe de Brundtland, 1987, que empieza lá nos discursos, mas em âmbito de Nações Unidas, de criação de políticas para o desenvolvimento sustentável. Em abril de 1987, então a comissão publicou, né, e deu a conhecer seu informe Nosso Futuro Comum. Você pode lograr na internet, é muito fácil encontrar, é muito interessante, tem em inglês, espanhol, português, né? Que esse informe Brundtland, em português, relatório de Brundtland, introduz o conceito de desenvolvimento sustentável, que é definido em esses términos. Está em manos da humanidade assegurar que o desenvolvimento seja sustentável, é decir, assegurar que satisfaga as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações para satisfazer as próprias. Mas adelante, vamos falar, por exemplo, da preocupação de Thomas Malthus. Eu não sei se conhece, Thomas Malthus foi um economista. A preocupação de o crescimento de alimentos e o crescimento da população. A preocupação das gerações futuras não ter acesso a, por exemplo, alimentos. E então os problemas muitas vezes dos modelos econômicos. Eu sou engenheiro agrônomo de graduação, mas doutorado em desenvolvimento econômico. Muitas vezes as pessoas falam que os recursos podem ser usados, a tecnologia pode beneficiar e não tem muitos problemas com agotamento, né, dos recursos naturais. Então, um dos problemas, né, desses modelos econômicos é o agotamento, né, paulatino
de los recursos naturais do planeta, a degradação ambiental e o aumento da pobreza. Muitas vezes se cambia para maior produto interno bruto, mas muitas pessoas barram em situação de pobreza. Pessoas, se tudo bem, estão compreendendo? Sí, se entiende. Todo bien. Sí, sí, sí. Sí. Cualquier cosa, si alguna palabra en particular entienden, la colocan en el chat que yo se las traduzco y así no vamos interfiriendo. El chat pueden abrirlo y yo estoy viendo acá y les traduzco. Todo bien, Armando. Ok, gracias. E com a distribuição mais equitativa e racional dos bens, então se poderia crescer e reduzir, né, a pobreza. Pero para ele era imprescindível, né, lograr uma ação consequente, né, de los líderes políticos e uma participação efetiva de los cidadãos. Muitas vezes se habla de desenvolvimento sustentável, é muito importante a participação social, que as pessoas possam buscar, discutir que modelo de desenvolvimento querem para a comunidade, para o estado, para a província, para o país. Isto é a participação social que está em modelos de desenvolvimento sustentável, a participação efetiva dos cidadãos. É importante analisar o crescimento demográfico em um vínculo com disponibilidade de recursos naturais, por exemplo, terras para produzir alimentos, com os requerimentos de alimentação, com recursos energéticos, água, infraestrutura técnica, vivenda e espaço físico. Acá se disse muito que é importante em desenvolvimento sustentável mirar várias variáveis, não só o ganho econômico, o ganho de dinheiro. Necessita mirar, né, o meio ambiente, a possibilidade, por exemplo, de terras, águas para produzir, para alimentar as pessoas, os requerimentos de alimentação. Este tema é muito interessante e a professora Iris conhece muito bem. Requerimentos de alimentação, né? Que modelos de desenvolvimento da agricultura que queremos para nosso país, para nossas comunidades. É um modelo de produtos mais locais, regionais, que necessitam menor translado, ou é um modelo mais de produtos importados, de largas distâncias, né? Recursos energéticos. Vocês viram que nas últimas semanas se habla muito de los preços de petróleo que têm barrado. Por quê? Porque muitas empresas têm cambiado a matriz energética, energia mais limpas e infraestrutura técnica, né, vivendas, espaço físico. Então, o componente natural ou ecológico, o informe alertou sobre a perda da biodiversidade e o risco de extinção de numerosas espécies, assim como a intensa degradação ou fragmentação de muitos ecossistemas. Acá, mira que tem muitos temas, muitas propostas de estudos acerca de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, você trabalha em uma empresa agrícola
que têm problema nas montanhas de degradação do meio ambiente, de los suelos. Ustedes têm muitas perdas. E é sustentable este sistema produtivo. A perda de biodiversidade. Em Brasil, se habla muito de floresta amazônica, Pantanal. Agora, se habla muito que estes ecossistemas estão com fogo, incêndios florestais, a perda de muitas espécies raras em risco de extinção. São variáveis que se podem usar para os estudos de desenvolvimento sustentável. E também um tema, um assunto muito interessante, né, para as pessoas, principalmente as pessoas de estudantes, professores de engenharia, os avanços tecnológicos que podem permitir sua utilização mais eficiente, a partir de empregá-los em menor medida e reduzir a emissão de desechos e aumentar os níveis de uso. Muitas vezes se habla de reciclar, reutilizar e reduzir os recursos, né, do meio ambiente. Acá em Brasil, muitas vezes se habla em literatura em inglês de economia circular. É um tema muito interessante. A possibilidade, por exemplo, de vocês terem a criação de porcinos. Vocês têm muitos desechos, mas desechos podem ser utilizados para produzir gases para combustíveis, para as vivendas, para as indústrias. A parte sólida pode ser utilizada como fertilizantes para a agricultura. Isto é, as investigações sobre tecnologia que permitem que menos recursos sejam utilizados e os que possam ser utilizados possam ser reutilizados, né, retornar ao sistema. Assim é o término na economia circular, de aproveitamento, né, dos recursos. E o informe também habla que os governos deviam realizar um papel mais dinâmico. Os governos, como é possível? Através de difusores de informação. Informações, por exemplo, a difusão de informações que é melhor comprar produtos de energia mais limpa. É melhor comprar produtos que têm menor impacto ao meio ambiente. Muitas vezes as campanhas, por exemplo, compre do agricultor local, compre produtos orgânicos que não utilizam agroquímicos, né? Muitas vezes isso é papel, pode ser papel do governo e o papel regulador. Esse é um tema muito interessante de papel regulador do governo. Eu tenho com um amigo de Campinas. Eu tenho com um amigo de Campinas, o Pedro Portugal Júnior,
que eu penso que é uma pessoa que vai à classe em outro momento, escrevemos um artigo sobre o papel da inovação dos governos, por exemplo, de compras mais sustentáveis. Há exemplo, por exemplo, da Suécia. Na Suécia, o governo quer comprar um automóvel mais sustentável. E o governo quer este modelo, a indústria tem que cambiar para vender este automóvel para o governo. O papel regulador de permitir ou não permitir alguns agroquímicos mais prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo, que tem problemas com, perdão pelo termo, mas em português, abelhas. Abelhas, íris. Qual que seria o termo? Abelha. Abelha? Sim. Abelha do animal? Abelhas é inseto. Inseto, abelha. Abelha é inseto que... Claro, abeja. Sí. Abelha, sim, graças. Sí, então, os governos podem ter o papel de regulador, permitindo ou não certos produtos para o uso agrícola, por exemplo. Então, a primeira cumbre da Terra, celebrada em Rio de Janeiro, 1992, adotou como um objetivo político o conceito de desenvolvimento sustentável e deu passo a um conjunto de acordos internacionais chamados para enfrentar vários dos problemas ambientais recorridos do informe Brundtland lá de 1987. Numerosos países incluíram dito objetivo em sua Constituição. Outros corpos legais têm criado ministérios. Em Brasil, por exemplo, você tem o Ministério do Meio Ambiente, agências ou institutos que promovam este propósito. Tanto Nações Unidas como suas agências especializadas, como a nível dos governos e os organismos regionais, têm a agenda ambiental ganhado um espaço. Os temas de meio ambiente são agora tratados mais frequente em los meios massivos de comunicação. O produto é sustentável, é importante ser sustentável. Muitas vezes há campanhas em los meios de comunicação. E acá é muito importante vocês mirar preocupações ambientais que têm legado também ao mundo empresarial. Acá é uma grande oportunidade de negócios mais sustentáveis. Por exemplo, produtos limpos, produções ecológicas ou produções agrícolas quilômetro zero. Quilômetro zero, alguns países têm essa preocupação, o produto é mais local, você está muito acerca, a produção está muito acerca do consumo, Você necessita menos combustíveis. Importante não geração de resíduos. Por exemplo,
a economia circular. O resíduo pode ser reutilizado em outra atividade, por exemplo, como fertilizantes na agricultura. Também, os alimentos produzidos sem consumo de fertilizantes ou pesticidas químicos, sem a necessidade de grandes distâncias. E muitas empresas têm começado negócios assim, e muitas campanhas. Por exemplo, o produto local é melhor, como uma estratégia de marketing, de lograr buscar a busca de novos clientes mas que têm mais preocupações com o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, né? É uma oportunidade, né? Também para as empresas. A origem do término, então, também há problemas dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que dentro das interpretações incorretas, se encontram quienes se considera que significa que se pode manter ilimitadamente um crescimento econômico em tempo. Há também, né, problemas em interpretações, né? Muitas vezes, um meio empresarial sustentável é a possibilidade do negócio ter mais tempo. Alguns soslaiam o hecho que recursos naturais, como o suelo, a água, são limitados em um país ou região concreta e pensam que a tecnologia pode superar, né, estas barreiras. É muito interessante, há muitas pessoas que falam, não tem problemas com a poluição, porque você tem a criação de uma tecnologia que pode solucionar o problema da poluição. Muitas vezes há se habla, né, que a tecnologia pode solucionar todos os problemas. Outros utilizam o término como amistoso como o meio ambiente. Estamos falando que desenvolvimento sustentável não é desenvolvimento solo de meio ambiente. É uma trípode ambiental, econômico e social. Acá, depois eu vou disponibilizar a apresentação. E acá é um artigo de 2018. O interessante é a dimensão social do conceito de desenvolvimento sustentável e a figura, o diagrama, é o modelo de desenvolvimento sustentável. Você necessita mirar o social, o econômico, o medioambiental, mas conjunto. Não é bueno você ter ganhos de dinheiro somente com poucas pessoas e muitas pessoas não têm nada. Mas também o ganho econômico é importante. Não é bueno você ter só participação social, só conservação do meio ambiente, mas as pessoas não têm dinheiro e estão em situação de pobreza rural, pobreza
urbana. Então, é importante conjugar as três dimensões, né, do conceito para mirar, né, este país, este lugar é sustentável, não é sustentável? O conceito de desenvolvimento sustentável, antes de Brundtland, no principal, né, discussão acerca de Malthus, que é a preocupação, né, catastrófica sobre o tema de alimentação humana, né, nessa obra Ensaio sobre o princípio da população, Malthus habla que o crescimento da população mundial, né, se crescia de modo geométrico e a produção de alimentos de base aritmética. Assim, né, com essas predições, teria, né, problemas na sociedade. Mas a predição cambiou porque pelo desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, a produção agropecuária. Hoje é muito mais produtiva do que 30 anos atrás. E cambiou, né? Em português se habla, Malthus estava errado. O que ele previa não ocorreu. Então, não ocorreu por motivo de cambiou o modelo de desenvolvimento com mais tecnologia, né, na produção de alimentos, né, e é importante a variável tecnologia. E também na literatura econômica, em década de 70, alguns trabalhos miravam, falavam de termo de los sistemas não sustentáveis. Por exemplo, esse autor, Georgescu Regi, a lei de entropia, né, e os processos econômicos. Mas, na literatura econômica, você tem uma corrente, uns grupos mais importante, uns grupos que rechaçaram, né, esses autores, né, do discurso de desenvolvimento econômico da sociedade. Outros antecedentes do conceito de desenvolvimento sustentável, em 1968, é o chamado Clube de Roma, que tem um informe muito interessante, os limites do crescimento, elaborado aí, uma das referências encabeçadas, né, pelo Meadows. Vocês quem ter mais interesse pelo tema, é muito interessante o informe dos limites dos crescimentos. São estudos mais antigos, mas muitas vezes vocês têm variáveis que muito interessantes para mirar em estudos recentes. É interessante mirar estudos mais antigos e depois mirar estudos mais recentes, por exemplo, em jornais internacionais sobre a temática. Mas é interessante mirar a origem dos temas, né, dos estudos. O desenvolvimento sustentável, então, as bases, né, em las quais se sustenta o desenvolvimento sustentável.
E as bases, essas premissas do informe Brundtland, objetivos críticos em uma política de desenvolvimento do meio ambiente que cumprimentem o conceito de desenvolvimento sustentável são reviver o crescimento econômico. Crescimento econômico é muito diferente, cambia entre países. Por exemplo, a renda, os ganhos per capita, a renda per capita é diferente dos Estados Unidos para o Brasil, é diferente do Peru. Os modelos de crescimento econômico também têm que cambiar, têm que ser mais diferente. Na escola de Campinas, em doutorado em economia, tem esse professor, por exemplo, uma referência cá, Demar Romero, muitas vezes se habla em decrescimento econômico. Alguns países, muitas vezes, é preciso pensar em decrescimento econômico, porque não é possível todos os países ter o estándar, o padrão de desenvolvimento daqueles países. Mas os países que estão mais abaixo em crescimento necessitam melhorar o desenvolvimento. É preciso cambiar qualitativamente o crescimento. Não há um padrão, um modelo. Muitas vezes você mira, uma comunidade tem mais suelos férteis. Qual modelo de desenvolvimento que vai ser adotado nesta comunidade? A comunidade tem muitas pessoas. É importante mirar um modelo de desenvolvimento que tem mais importância na mão de obra, no trabalho. Porque se você usar muita tecnologia, as pessoas não se vão ser inseridas no modelo de desenvolvimento. É preciso, então, satisfazer as necessidades de trabalho, alimentação, água, energia e sanidade. Acá, muito é um tema, por exemplo, satisfazer as necessidades de alimentação. Agora, em Brasil, se habla muito de aumento dos preços de alimentos. Por exemplo, arroz, óleo de soja, frijoles, porque muitas empresas estão exportando os produtos, porque o câmbio está depreciado, porque na pandemia as pessoas têm mais ingressos, os programas de governo. Que modelo de desenvolvimento é necessário para o país não ter problemas de la falta de alimentos ou de muitas pessoas não ter condições de comprar esses alimentos pelos aumento dos preços. É preciso assegurar, um nível sustentável de população, conservar, e reforçar a base dos recursos naturais. Hoje eu estava mirando um estúdio acá do bioma Cerrado. Cerrado é o médio, centro-oeste, o médio do Brasil. É mais plano, é mais de atividade da grande produção, por exemplo, soja, e ganaderia, mas alguns estados, mas há estúdios que falam que muitas vezes é melhor o modelo de não utilizar os produtos da sociobiodiversidade,
utilizar o cerrado mais natural, com atividades mais pequenas, que têm menos impactos, por exemplo, a erosão de solos, e é mais ganho para a sociedade do que você sembrar hectares e mais hectares de soja, por exemplo. Então, não tem em português, receita, uma fórmula mágica de que modelo é melhor para a busca de desenvolvimento sustentável. Você necessita conhecer as pessoas, o meio ambiente, por exemplo, o tipo de suelo, o tipo de vegetação, né? Tudo isso. É importante, então, reorientar a tecnologia e o manejo de riscos. A tecnologia tem um papel muito interessante. Tecnologia pode ser, por exemplo, para vocês utilizar menos insumos, menos fertilizantes. E essa é uma variável, né, a mirar, né, em desenvolvimento sustentável. Unir, né, os aspectos econômicos, ambientais, em la tomada de decisões. Acá, eu penso mais uns 15 minutos. O tema é muito interessante. Tudo bem, Iris? Sim, tudo bem. Tudo bem, avanço. Em meio ambiente, é muito importante mirar a busca de métodos, indicadores e critérios, né, de avaliação do desenvolvimento sustentável. Porque em um aspecto mais econômico, é mais tranquilo. Você pode, nos estudos, utilizar, por exemplo, o ganho econômico, dólares, reais, dinheiro pela atividade. Mas, muitas vezes, é mais difícil mirar, por exemplo, quantificar a importância do meio ambiente, das florestas em pé, a importância das pessoas, da participação social, né? E assim, muitos modelos de desenvolvimento sustentável têm a busca de indicadores de diferentes dimensões, alguns modelos multicritérios, não é somente o critério ambiental, não é só o social, não é só o meio ambiente. Então, o desenvolvimento, né, social compreende aspectos tais, por exemplo, como saúde, vivenda, educação, entre outros, né, que é possível utilizar, né, para desenvolvimento social. Porém, há muitas dificuldades, né, que estão presentes em todo o processo evaluativo, que estranha confrontar, né, elementos diversos, cada um dos quais se mede em unidades distintas. Assim, ela tem a busca de um indicador, né, de avaliação considerando múltiplos critérios, quizá é o método que se considera mais aceitável. Acá tem algumas referências. Eu não vou falar de cada método, mas, por exemplo, muitos desses têm a busca de natureza multidimensional do desenvolvimento sustentável, que compreende, né, esses vários aspectos e requer, né, a consideração simultânea de medições, representando, né, os vários aspectos do desenvolvimento em tempo. Os resultados mais frequentes estão associados
ao emprego de vários indicadores. E na busca, né, de critérios rigorosos de avaliação da sustentabilidade, há que destacar, né, 3 regras, né, segundo esse Erma Dali, em uma obra, né, que evaluou criticamente, né, a ambiguidade do conceito do informe de Brundtland. Por quê? O informe de Brundtland há muitos conceitos, mas não há muitas fórmulas de aplicações, né, de avaliação de desenvolvimento sustentável. Algumas regras que importantes: a taxa de consumo de los recursos renováveis não deve exceder sua taxa de renovação. A emissão de resíduos não deve superar a capacidade de absorção de los ecossistemas, e os recursos não renováveis devem ser utilizados em uma velocidade tal que permita substituí-los com a criação de um recurso renovável, né, equitativamente, a partir de los ingressos generados. Alguns dos indicadores mais frequentemente utilizados, segundo a experiência internacional, acá eu vou falar mais acerca de los nombres, mas se vocês desejam trabalhar em a huella ecológica, mira um estudo, uma dissertação, uma tese, um bom artículo, mira a metodologia, que variáveis é importante para a huella ecológica, mas as variáveis são importantes em Brasil, mas em Peru são as mesmas? Não, você muitas vezes tem que cambiar as variáveis. Por exemplo, em um lugar é importante a variável disponibilidade de água. Em outro, não é importante porque tem muita água. Então, a huella ecológica é uma variável, né? Um indicador, né, em estudos de desenvolvimento sustentável. Outro é o índice de desenvolvimento humano. Porém, índice de desenvolvimento humano há 3 medidas fundamentais: esperança de vida ao nascer, nível educacional e logaritmo do ingresso per capita. Então, é um indicador, não tem muitas variáveis de meio ambiente, por exemplo. Então, tem pontos fracos, né? Não é completo, né? O indicador é completo. Mas se pode utilizar, né, algumas variáveis do índice de desenvolvimento humano em seu modelo de desenvolvimento, né, sustentável. E é o indicador, né, de sustentabilidade ambiental, um dos indicadores utilizados no indicador multicritério de sustentabilidade forte, né, desenvolvido por um grupo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, por exemplo, um dos modelos, né, que vocês podem utilizar para o desenvolvimento sustentável. Acá, uma referência, acá tem esse artigo do um dos autores, o professor Ademar Romero, da Universidade de Campinas, que na tabela 1 se discute a comparação teórica dos diferentes indicadores. Por exemplo, né, a huella ecológica, em português, pegada ecológica, né, o indicador, né, de sustentabilidade ambiental, ESI, e desempenho energético. São as possibilidades, né, de uso, né, que indicador, né, que utilizar. A última pergunta aqui da apresentação: que indicadores é melhor utilizar? Depende de fontes de dados disponíveis, que respostas você busca na investigação,
Acá depende, em economia muito comum, a resposta depende. O que é melhor? Depende. É importante mirar que há que sempre pensar, né, em um tema de desenvolvimento econômico, né, em contexto da política de desigualdade, é diferente um estudo em Brasil, é diferente um estudo de Peru e é diferente um estudo de Suécia, dos Estados Unidos. É preciso mirar a diferença política, a diferença de participação social, as leis de meio ambiente, os câmbios, né, como é o consumo, né, podem exercer pressão, por exemplo, sobre a demanda de alimentos e aumentar, né, os preços, problemas de câmbio climático, né, cambiando ecossistemas, temas emergentes, né, em desenvolvimento sustentáveis, muito atuais em vários países locais e que novos avanços, né, podemos ter com novas ferramentas como mais dados em Big Data, são pontos a serem pensados, né, em estudos de desenvolvimento sustentável. Graças e perdão por meu terrível espanhol ou portunhol. Eu vou compartilhar a apresentação e se vocês têm alguma pergunta, alguma possibilidade de compartilhar artigos, estou à disposição. Muchas gracias. Armando, muito obrigada pela palestra que você deu para a gente.